começando por Bebê a Bordo. Hoje a gente quer mostrar para vocês algumas curiosidades e falar também bastante sobre os cuidados com os olhos do recém-nascido até ele virar criança. Bebê a Bordo. Oferecimento Pequeno Anjo. Seu filho merece esse carinho. Doutor Roberto Machado está aqui comigo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanice. Boa tarde a todos, né? A dona Lúcia também, tudo bem, né? Tudo bem. Que é a mãe do... Como que é teu nome? David. Do David. Quantos anos o David tem, Lúcia? Tem 6 aninhos. 6 anos. Que problemas de visão ele tem, doutor? O David, ele tinha uma miopia alta e essa miopia alta acarretou em um descolamento de retina dos dois olhos. Ele já foi operado, depois disso ele já teve catarata e outras complicações. Por que tudo nele, doutor? Tem gente que ganha na loteria, tem gente que tem essas coisas no olho. Na verdade, o David é uma história familiar já. É genético. É genético. É um fundo genético. O pai já teve problema de descolamento de retina, o irmão também e ele também. Ele ficou cego? Não. O David? Não. Ele enxerga dos dois olhos Ele enxerga melhor. No direito, a visão é percepção de luz, né? Então é uma visão bem baixa. No esquerdo ele enxerga. Mas ainda então enxerga dos dois olhos, no caso. Mas o direito é muito pouquinho. Muito pouco. Como que vocês perceberam que tinha algo errado com a visão dele? Desde pequenininho, com 1 aninho, a gente trouxe fazer a consulta, né? E daí estava tudo bem. Com 2 aninhos e pouquinho, daí já deu 8 graus de miopia no olhinho, que ele tem um pouquinho menos visão, quase perdeu. E daí no outro, no esquerdo, com 5 graus de miopia. Como que ele se comportava no dia a dia? Ele vivia bastante machucado, sabe? Umas canelinhas machucadas, que nem os outros, pancada, porque daí tinha pouca visão, né? Mas assim, é uma criança normal, não reclamava de nada. E aí, até que um dia a gente trouxe, né? Com 2 aninhos e pouco, daí deu o óculos, né? Usando o óculos. Daí que usou o óculos até dar o descolamento. Que daí o doutor Roberto que tratou e que devolveu a visão para ele, porque não estava enxergando quase nada. Com cirurgia, doutor? Exatamente. O David já realizou alguns procedimentos cirúrgicos já, né? Foram vários, só para retina acho que foram 2 ou 3, mais o da catarata, né? Porque na criança, no adulto já é difícil da gente operar um descolamento de retina. Existe uma possibilidade de que a retina não colhe e tenha que fazer um segundo procedimento. No caso da criança, isso aí é multiplicado por vários fatores. A inflamação da criança é maior, ele está em crescimento, então tudo é diferente. Então, no caso da criança, é mais difícil um pouco do que no adulto. Por falar em criança, então vamos lá, doutor. O recém-nascido nasce enxergando como? Colorido, igual a um adulto ou não? Não é igual a um adulto. Ele tem a visão de cores, mas ele ainda, o sistema nervoso dele ainda não está totalmente maduro. Ele vai se maturando aos poucos. Inclusive, ele não tem até o controle da visão binocular. A gente, até os 6 meses de idade, a criança pode, às vezes, desviar o olho um para cada lado, e às vezes a gente até se assusta com isso, porque, como assim, um olho vai para cada lado? Parece, alguns pais, eles até desesperam, por conta de achar que está tendo uma convulsão ou, sei lá, algum outro até fenômeno religioso que as pessoas possam achar que esteja acontecendo. Mas, na verdade, é por uma imaturidade do sistema nervoso, que ainda não está totalmente certinho. Com quantos meses fica maduro, então? Então, o nosso crescimento, o crescimento do olho e do cérebro, e aí, consequentemente, o desenvolvimento da visão, ele se dá 80% dentro do primeiro ano de vida. Então, a maturação do sistema nervoso central no controle do olho, por exemplo, é até 6 meses a gente tem uma tolerância. Então, às vezes, chega uma família com uma criança e fala, olha, o olho dessa criança entorta. Se ele tem 6 meses... você vai ter que avaliar. Se ele é bem novinho, ele pode estar dentro da faixa da normalidade ainda. Mas o mais importante é não achar que tudo que tem na criança é normal. Então, é importante levar pode ser, inicialmente, com o pediatra mesmo. Não precisa necessariamente ir para um oftalmologista. Pode começar com o pediatra. Que doenças são mais frequentes nessa fase da vida?
A doença, na verdade, não chega a ser uma doença, é uma alteração congênita, que é a obstrução da via lacrimal. É o nenenzinho que fica ramelando, que fica escorrendo lágrima. Isso acontece em até 40% dos recém-nascidos. Muito, muito comum. Muito, muito comum. E assim, 98% dessas crianças que tiveram essa obstrução, ela vai se abrir sozinha. A gente não precisa fazer nada. Claro que a gente tem algumas coisas que a gente pode ajudar. Agilizar o processo. Exatamente, que é uma massagem que a gente ensina para as mães, os pediatras ensinam e a gente também, né? Mas vale salientar, é importante isso, que é uma massagem. Porque a grande parte das mães que chegam no consultório com essa queixa, eu peço, você já está fazendo massagem? Estou fazendo massagem. Faz para eu ver. Ela faz carinho. Tem que ser mais forte. A massagem é um pouquinho mais forte. Forte mesmo é a criança esfregando o próprio olho quando está com sono. Isso pode irritar os olhos, doutora? Pode irritar os olhos e assim, coçar o olho nunca é bom, né? É claro que a gente sabe que comer e coçar é só começar. Por que disso? Porque que quando a gente coça, coça mais? É que as células que fazem a gente ter a coceira, a alergia, chama mastócito, eles têm uns granulozinhos que ficam dentro deles. Quando a gente coça o olho, mecanicamente a gente estimula a liberação desses grânulos e dá mais coceira ainda. E aí, fazer o quê? Segurar as mãozinhas da criança para ela não coçar? É ou difícil. Colocar colírio depois nos olhos para dar uma aliviada? O que se faz? Exatamente. Se for por conta de alergia mesmo, a gente tem os colírios de alergia. Outra coisa que pode ser feita até enquanto não vai ou fazer uma consulta ou com o pediatra ou com o oftalmologista, faz compressa fria. Com água mesmo, não precisa ser chá de nada. Água da torneira, de preferência a gente pede para pegar água na temperatura que a gente toma. Umedece um pano, de preferência branco, porque geralmente vão pegar panos novos e a tintura pode sair soltar. Aí, irritar mais ainda. Então a gente pede para fazer uma compressa fria, isso já alivia rapidamente. A cor do olho vai mudar? Até quando pode mudar, no caso, doutor? Ele pode, isso aí é uma pergunta super comum, não necessariamente no consultório, mas em círculos de amizade. O filho nasce com olho verde, nasce com olho azul, depois ele fica nasceu castanho. com olho claro e agora está pigmentando. Até 6 meses pode pigmentar. Não quer dizer que vá pigmentar, mas pode. Até 6 meses de idade. Que exames são obrigatórios, doutor? Todos os pais devem levar o filho para fazer no começo da vida. O basal, o mais importante hoje, e é obrigatório agora, né? Mandatório e obrigatório, é o teste do olhinho. Esse tem sido feito de rotina, na maior parte dos serviços. Com que idade? Antes de sair do hospital. Já na maternidade? Na maternidade. E claro, se não tiver queixa nenhuma, os pais não perceberem nada de alteração, pelo menos uma consulta antes da criança entrar na escola. E depois, quando entrar na escola, que sinais ela pode dar de algum distúrbio da visão? Então, uma das coisas super importantes que a gente vê é o desempenho escolar. O desempenho escolar está diretamente sendo afetado pela visão. Então, algumas crianças que têm um desempenho escolar um pouco mais lento, é super importante ver se essa criança não tem uma miopia ou um astigmatismo. Porque como ela não consegue enxergar igual as outras, ela não consegue acompanhar, ela pode se desestimular, achar que ela está ficando para trás, porque ela não tem a capacidade. Na verdade, ela não está enxergando. Às vezes, um óculos resolveria essa situação. Resolveria muito. E assim... Melhor lente ou óculos para eles? Óculos. Óculos sempre. Sim. Criança, óculos. Porque o manuseio, os cuidados com a lente de contato... Até adulto passa por apuros. Exatamente, é idade dependente. Legal, obrigada, doutor. Imagina. Lúcia veio aqui para dar um exemplo, né, de uma mãe que reparou ali, notou alguma mudança em relação ao comportamento do filho e aí buscou lá um atendimento especializado para cuidar dele. E agora ele está enxergando pouco de um olho, mais ou menos do outro, mas está enxergando, isso que é o principal, né? Sim. Legal, obrigada e tudo de bom para vocês. Obrigada a você, igualmente. Você é um lindo, tá, David? Lindo mesmo. Uma gracinha ele.